Café e palavra. Vamos falar sobre empatia. Você sabe a diferença de empatia para simpatia? A gente vai falar um pouquinho disso. Vamos contar uma história bíblica que se encontra em João 8, de 1 a 11. João 8, de 1 a 11. Para quem não me conhece, meu nome é Deise Mouta. Estamos em mais um Café e Palavra. Café com Novas. Muito bom. Muito bem, vamos começar. Mostrar empatia é um desafio para você? Você sabe a definição de empatia? Muito bem, vamos começar com simpatia. Simpatia é quando temos sentimentos em comum com alguém, seja tristeza ou pena. Sentimentos de afinidade que levam o indivíduo a estabelecer uma harmonia no encontro com ela, a pessoa, né? Então, se eu já, por exemplo, perdi alguém da minha família, perdi meus pais, eu sou simpática àquela pessoa que passou pelo mesmo problema que eu. Tá? Por quê? Porque nós temos algo em comum, temos afinidades em alguns sentimentos, em alguns acontecimentos. Apatia. Apatia é o estado de alma não suscetível de comoção ou interesse. Insensibilidade, indiferença. Então, apatia é uma indiferença. Não sinto nada. Não sinto nada perto daquela pessoa ou daquela situação que ela apresenta. Então, vamos entrar agora em empatia. Capacidade de nos posicionarmos no lugar do outro, para compreendermos a sua realidade interna. A empatia começa de forma similar à simpatia, mas é bem diferente. Enquanto simpatia sugere que você divide seus sentimentos com alguém por causa das experiências similares, a empatia implica que tenhamos a capacidade de imaginar os sentimentos que alguém tem, ainda que nunca tenhamos experimentado. Então, nunca passei por aquela situação. E a pessoa que está perto de mim já passou. Então, eu imagino o que ela está sentindo. E eu a escuto. E eu sou solidária a ela. É fácil simpatizar com alguém porque passamos pelas mesmas coisas. Então, quando a gente passa pelas mesmas coisas, é muito fácil, né? Porque a gente sabe mais ou menos o que ela está sentindo. Mas a empatia requer um pouco mais de trabalho de nossa parte. Definitivamente, não é algo que a maioria das pessoas compreende ou faz. Porém, visando abrir caminhos para relacionamentos com pessoas com as quais não concordamos, precisamos trabalhar essa importante qualidade. Então, o desafio aqui é você estar perto, você conviver com pessoas que não pensam igual a você, né? Então, a gente não concorda, mas a gente convive. E aí, a gente tem assim um caminho. Por exemplo, quando você ouvir a pessoa, você ouça de verdade, ouça com propósito. Quando passamos tempo ouvindo outras pessoas, nós a valorizamos por mostrar amor e respeito. Então, passar um momento ouvindo uma pessoa, você está valorizando ela. É uma forma de você mostrar amor e respeito por aquela pessoa. Conforme as ouvimos com sinceridade, podemos aprender o porquê essas pessoas pensam da forma que elas pensam. Isso nos ajuda a vislumbrar suas vidas à medida que ouvimos. Quando você para ouvir de verdade, quando você para escutar a posição daquela pessoa, os sentimentos daquela pessoa. É imprudente e imaturo você contra-argumentar enquanto a pessoa está falando. É importante realmente ouvir e pensar sobre o que a pessoa está dizendo. Então, na empatia, você evitar de já ficar formulando as coisas. Você está ali, não está presente, sabe? Quando você não está presente, você está pensando em outras coisas. Preparar nossa resposta enquanto o outro ainda está falando é como se preparar para debater com ela. Essa também é uma atitude que a gente deve evitar quando a gente quer ter empatia pela outra pessoa. Então, eu estou aqui ouvindo tudo, mas já estou formulando um pensamento e isso daí vai ter um debate. Se eu abrir minha boca e colocar naquele momento em que a pessoa está falando o que eu penso, que é contrário ao que ela pensa.
O que queremos ver nesse cenário é que as duas pessoas valorizam uma a outra. Então, mesmo que você pense diferente de mim, nós podemos conviver se um valorizar o outro. Se um tentar se colocar no lugar do outro e entender o que o outro está falando. Alguém chegou aqui, boa tarde, Deise, quem é? Maiara. Bem-vinda, Maiara. Bem-vinda, Tabata. Miriam, Isabela. Considere a perspectiva do outro. Aprender os motivos de alguém nos ajudará a entender a visão deles e a nos abster do pré-julgamento. Empatia. A gente deve evitar o pré-julgamento. A gente deve se colocar no lugar do outro. Se alguém compartilha o porquê por trás do motivo de acreditar em algo que você não concorda, considere o pano de fundo que estiver sendo compartilhado. Então, o que ela está querendo dizer atrás daquilo? Qual a história de vida dela? O que ela já passou para ela pensar daquela maneira? Que é diferente da sua, que é diferente da minha. Tá? Tudo isso vai ser levado em consideração e você deve pensar nisso. As pessoas geralmente chegam às suas visões de mundo e à postura que têm por conta da criação que tiveram. O que inclui tanto experiências positivas e experiências negativas. Por que a pessoa age, pensa, sente daquela maneira? Tem uma história, tá? Tem uma história atrás. E tanto que é uma história boa como uma história não tão boa, uma história negativa. Talvez vocês não tenham a mesma visão sobre a assistência do governo aos mais necessitados. Quando nos permitimos entrar no mundo do outro, ainda que por minutos, somos menos propensos a nos incomodar e mostrar julgamento. Então, o que ele quis dizer aqui? Que nem sempre tem pessoas que não concordam com o governo ajudando os necessitados. Mas tem outros que sim. Ao invés de entrar no embate, de começar a argumentar e cada um querer defender a sua visão, tenta ouvir, tenta pensar e descobrir por que a outra pessoa pensa, por que a outra pessoa é a favor e por que a outra pessoa é contra. Empatia é o componente-chave para uma relação saudável. Expressá-la nos permite ver a pessoa por quem ela é, para entendermos em diferentes pontos de vista e, finalmente, representarmos bem Jesus para aqueles que não o conhecem. É muito mais difícil, muito mais trabalhoso mostrar empatia do que simpatia. É muito mais fácil ser apático, não se incomodar, ignorar, muito mais fácil. Simpático já requer alguma habilidade, educação, você, né? É verdade, isso aconteceu comigo. A simpatia. A empatia, você não passou por aquilo, você não pensa daquela forma, mas você está disposto a ouvir e a entender por que aquela pessoa pensa dessa maneira. Agora eu vou entrar na Bíblia. Uma história linda, uma história interessante, de um Deus maravilhoso, um Jesus maravilhoso. Lá em João 8, de 1 a 11, diz assim: depois que todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada, ele voltou ao pátio do templo. E o povo se reuniu em volta dele, e Jesus estava sentado ensinando a todos. Eu imagino, tá? Que Jesus sentou no chão. Eu imagino isso. E todo mundo sentou em volta dele, de madrugada, gente. Jesus foi para o Monte das Oliveiras, provavelmente para orar, para falar com Deus. Depois ele volta ao pátio do templo. Imagina, o pessoal foi, né, teve o culto. Isso aqui eu estou trazendo para cá, para a nossa realidade. Aí teve o culto e tal, aí todo mundo foi embora, foi para casa. E depois volta para fazer para o pátio da igreja, para ouvir Jesus, tá? Então, as pessoas sentam ao redor dele e ele está falando ali sobre a Bíblia, sobre a palavra, né? Ele estava ensinando as pessoas. Jesus estava sentado ensinando a todos. Aí alguns mestres da lei e fariseus levaram Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar de pé no meio de tudo. Gente, hoje eu li isso no meu café com meu marido. 2 palavras me saltaram aos olhos, que eu já li isso várias vezes, mas 2 palavras. Primeiro, madrugada. Era madrugada. Jesus estava ensinando de madrugada. Segundo, botaram a mulher de pé. Então ela ficou, imagina, Jesus sentado, todo mundo sentado e ela de pé, ali em destaque. É isso, vamos mostrar para o mundo a pecadora. Deixaram ela de pé.
E eles disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou. Gente, ele estava sentado e ele ainda se abaixou mais. E começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: Quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nessa mulher. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. A mulher chamada de pecadora, a mulher adúltera, pega em flagrante, eu não sei, né? Em flagrante, ela estava de pé. Jesus sentado ainda se abaixou mais. Jesus ainda ficou abaixo do que ele já estava. E ainda disse: Quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nessa mulher. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Não tinha ninguém inocente ali. Botaram em destaque uma mulher, deixaram ela de pé, botaram os holofotes nela, ela ficou aparecendo e ninguém era inocente. Ninguém. O único que era inocente era Jesus. E ele nem ficou de pé. Ele estava abaixo, estava inclinado. Só Jesus e a mulher, e ela continuou ali de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: Mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: Pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Jesus maravilhoso. Quem tinha direito de julgar? Quem que era santo, nunca pecou, que poderia ter condições, não condenou. Mas falou para ela: olha, você vai, mas você não peca mais. Esse erro você não comete mais. E a mulher foi absolvida. Jesus pecou? Não. Poderíamos dizer que Jesus foi empático? Ele se colocou no lugar daquela mulher? Podemos dizer. Mas Jesus é muito mais do que isso. Jesus tem uma compaixão. Jesus ama profundamente. Ele amava naquela época, depois ele morreu na cruz, ele ressuscitou e ele continua amando, ele está vivo. E a exemplo de Jesus, a gente deve procurar fazer isso. Então, quando você estiver com alguém que não pensa como você, ouve sinceramente. Tenta se colocar no lugar do outro. Isso eu estou falando para mim também. De quando eu quiser e tiver com uma vontade grande de defender a minha posição, espera, ouve o que a outra pessoa tem a dizer para você entender por que ela pensa daquela forma. Por que ela pensa diferente. Isso se chama empatia. Então eu volto de novo à pergunta do início. Mostrar empatia é um desafio? Eu deixo essa pergunta para vocês. E faço essa pergunta para mim, Daisy. Mostrar empatia é um desafio? Acredito que sim. Que a gente possa pensar nisso, nesses tempos difíceis, nesses tempos de muita opinião, muita gente dando opiniões, todo mundo tem uma opinião para dar. Para a gente evitar de brigar, para a gente evitar de querer defender o nosso ponto de vista a ponto de destruir uma possibilidade de amizade, a ponto de manchar o nome de Jesus. Veja Jesus, como ele agiu. Como foi que ele agiu? Então que a gente possa aprender com ele. Deixa eu acenar aqui para Maria Luzia, para Tabata, para Maiara, para Miriam, Isabela, Márcia Góes. Vocês estão bem? Tá tudo bem? Espero que sim. Eu vou orar. Vamos orar para que o Espírito Santo de Deus nos ajude a sermos empáticos. Nos ajude a respeitar e a se colocar no lugar do outro. E evitarmos julgar, porque não foi nos dado o direito de julgamento. E às vezes a gente esquece disso, né? A gente esquece disso. Então vamos orar?
Louvado seja o teu santo nome, Senhor Deus, Senhor de todo o universo. Nós louvamos, nos inclinamos e te adoramos, porque só o Senhor é Deus. Obrigada pela tua palavra que nos ensina, que mostra a história de Jesus e o exemplo que ele deixou. Senhor, nos ajude a agir dessa forma também, a não julgarmos o outro. Ajuda-nos, Senhor, a nos colocarmos no lugar do outro. Ajuda-nos a ouvir de verdade, a ter uma escuta profunda e um respeito pelo outro, Senhor. Que possamos viver além de ser só simpáticos, mas que possamos ir mais profundamente no relacionamento com a outra pessoa. Te peço que abençoe cada pessoa que está aqui, cada pessoa que vai passar, que vai escutar, Senhor Deus, que o seu Santo Espírito fale aos seus corações, porque eu não tenho nenhum poder, Senhor. Se não for pelo Espírito Santo, eu sou como um sino que faz barulho e não ensina nada e não sai nenhuma sabedoria, Pai. Preciso de Ti, precisamos de Ti. Abençoe nossas famílias, abençoe a nossa saúde, Senhor, a nossa vida espiritual, abençoe nossos relacionamentos. Entregamos tudo em Tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Gente, eu nem tomei meu café, peraí. Eu desejo a todos vocês uma boa tarde, um bom início de noite, que o Senhor continue trabalhando no coração de vocês, falando na mente de vocês. O Santo Espírito, que vocês deem a oportunidade de conhecer o Santo Espírito, de ter um relacionamento com Ele, porque Ele ensina, porque Ele nos consola, porque Ele nos ajuda a encontrar o caminho. Vocês não deixem de ler a Bíblia todos os dias, porque é o alimento espiritual. Nossa alma, nosso espírito precisa da palavra de Deus. Então não deixe de se alimentar espiritualmente. E que o Senhor derrame muita alegria e que o Senhor derrame provisões na casa de vocês, que não falte nada, tá? Em nome de Jesus. E se tiver alguém doente, que o Senhor Jesus, que é o médico dos médicos, possa curar, possa dar condições de tratamento, possa abençoar os remédios, possa abençoar quando você estiver internado ou alguém estiver internado, dando os melhores profissionais para cuidar. Que nossos enfermos possam voltar para casa. É o desejo de todo o meu coração. Tá bom? Tenha uma boa tarde. Obrigada por ter ficado até agora. Deus abençoe vocês. Eu vou desligar, tá bom? Deixa eu ver se entrou mais alguém. Só um minutinho. Sheila Cristina, minha amiga. Oi, Sheila. Tchau, tchau. Acho que eu já falei tudo. Um beijo então para vocês, tá? Tchau.